agora, mais frases para vocês ficarem expertos. Olha só. Elas permanecem no ponto de ônibus. O verbo permanecer está na lista do CEFIPACT, mas não diz como elas estão. Por isso, ele deixou de ser verbo de ligação, é verbo significativo, e a pergunta vai ser, elas permanecem onde? No ponto de ônibus, que é a adjunta adverbial. Você estava feliz? Esse estava é da lista do CEFIPACT, é o verbo estar. Mas quando eu digo como você estava feliz, é adjetivo. No plural, vocês estavam felizes. Então, quando eu faço a pergunta como e a resposta varia, eu tenho um adjetivo funcionando como predicativo do sujeito e confirmando que o verbo estar é de ligação. Você estava no pátio. Olha só, o mesmo verbo, mesmo tempo, mesmo sujeito. Mas se eu perguntar como é que você estava no pátio, não é o seu modo de ser. Então, no pátio, a pergunta é onde você estava. Por isso, no pátio é adjunto adverbial. Como não há predicativo do sujeito, ele passa a ser verbo significativo. Meu pai anda de carro. Andar está na lista do CEFIPACT, mas quando eu digo que meu pai anda de carro, existe movimento. Então ele já me falou, não sou verbo de ligação aqui, eu sou verbo significativo. Como que ele anda? O que ele usa para andar? É o carro. Então de carro é adjunto adverbial. Meu pai anda aborrecido. É o mesmo verbo andar, mas olha a diferença. Ele não está andando, ele não está indicando movimento, ele está indicando como ele está, como ele ficou. Por isso, esse andar está aqui como verbo de ligação e o aborrecido é o predicativo do sujeito. Porque se eu trocar por minha mãe anda aborrecida. Então, toda vez que a resposta ao como muda, eu tenho predicativo. Ana fica amedrontada às vezes. Fica é do verbo ficar, é da lista do CEFIPACT. Mas eu tenho que fazer a pergunta, como a Ana anda? Amedrontada. Se fosse o homem, amedrontado. Então fiz a pergunta como, a resposta varia, ela é adjetivo, é predicativo do sujeito e confirma o verbo ficar é de ligação. Ana fica no quintal às vezes, o mesmo verbo ficar, mas fica no quintal não diz como ela fica, por isso ele se tornou verbo significativo e a pergunta vai ser, Ana fica onde? No quintal, adjunto adverbial. Eu me tornei diretora. Tornar está na lista do CEFIPACT, mas ele tem que estar com pronome oblíquo. Tornar-se é verbo de ligação. E aqui, eu me tornei diretora, quer dizer que ela tornou-se diretora. Como é o verbo tornar-se, sempre vai ter predicativo do sujeito. Porque é como ela se tornou. Se fosse um homem, ele se tornou diretor. Então, aqui nós temos um substantivo fazendo o papel do adjetivo. Por isso, tem que assistir a aula de classes gramaticais para lembrar este detalhe, ok? Então, diretora é predicativo do sujeito e confirma que tornar-se é verbo de ligação. Eu me tornei insegura. Mesma coisa, tornar-se. Como que eu me tornei insegura? E ele se tornou inseguro. Aqui eu tenho o adjetivo real, funcionando como predicativo do sujeito e confirmando que é verbo de ligação. Aqui foi a mesma pergunta, só que diretora não é adjetivo, é substantivo adjetivado. Então, o que nós fizemos nestas frases? Nós fizemos um paralelo, o mesmo verbo, para você entender a diferença. Quando que ele é verbo de ligação?
e quando que ele é verbo significativo. Então, esses vídeos são importantíssimos para vocês notarem e enxergarem com clareza o porquê um é verbo de ligação e o porquê o outro é verbo significativo. Espero que eu tenha sido bem clara, ok? Bye, bye.